Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Vamos trazer aqui hoje um assunto a pedido da Cida Oliveira, que acompanha o canal, porque ela tem um trabalho público com o pessoal do seu centro e ela tem algumas questões que ela gostaria que fosse explicada para passar para o seu grupo. Então, aproveitamos aqui também para passar para o nosso grupo, vocês que aqui ouvem, porque são sempre assuntos bastante interessantes. Vamos lá. A Cida tem algumas questões, e eu acho que é a questão também de muitos de vocês, não somente quem trabalha em centros espíritas, centros de acolhimento, centros de Umbanda também, que também trabalha com essa linha espiritual, mas também aqueles que vivem apenas o cotidiano e no dia a dia podem ter essas questões. Eu vou ler aqui as questões, depois eu passo uma a uma, tentando aqui trazer um pouco de orientação, assim como nós fazemos sempre, trazendo os assuntos, esclarecendo para que vocês possam ter um pouco mais de embasamento. As perguntas seriam: gostaria de saber o que será das reuniões mediúnicas e da desobsessão, que futuro está reservado a este trabalho? E quanto às colônias espirituais e postos de socorro dos planos astrais, o que acontecerá com eles também? Temos ainda recebido espíritos necessitados de auxílio, espíritos de diversas naturezas e suas dores e mazelas. Gostaria de ouvir o Senhor discorrer sobre estas questões. Bom, vamos então primeiro voltar um pouco. Nós temos que ter o princípio das coisas. Se a Terra está finalizando um ciclo de provas e expiações e vai passar para um ciclo de regeneração, e isso é fato. Não há o que discutir, porque o próprio kardecismo fala disso, e o próprio Jesus Cristo, quando esteve encarnado entre nós, falava muito deste tema, tanto que ele deixou as mensagens. Chegará o tempo e o final deste ciclo, e uma nova terra surgirá. Uma terra sem dor, sem sofrimento. O que ele queria dizer com isso? O mundo de provas e expiações finaliza este ciclo, essa escola primária, e nós vamos ter uma nova terra. Um ciclo de regeneração, sem dor, sem sofrimento. Uma escola, vamos comparar aqui, de nível secundário. Ele também disse várias vezes: antes disso virá o Consolador. Nós sabemos quem é o Consolador. O Consolador nada mais é do que a codificação do Espiritismo por Allan Kardec. Em 1850 a 1860, Kardec e um grupo de aproximadamente 1000 médiuns codificaram o Espiritismo. Essa codificação trouxe um consolo, por isso chamado de Consolador. O consolo para as pessoas, porque elas começaram a entender que somos almas, não somos um corpo humano simplesmente. Que somos uma alma que transcende a morte do corpo. Portanto, somos almas imortais. Temos vidas passadas, temos encarnações mais adiante. A alma segue. A alma é eterna. Ela passa por experiências em mundos diferentes, porque ao contrário do que algumas crenças nos querem fazer crer, que após o desencarne da alma, ela será eternamente acolhida no céu ou no inferno. Se assim fosse, eu acho que não existiria um plano divino,
Porque permitir que alguém sucumba a uma experiência e ser condenado eternamente ao inferno da alma, eu acho que seria realmente muito, muito, muito duro. Nós hoje entendemos que nós somos produtos da nossa própria consciência, das nossas próprias ações. Então o céu e o inferno é vivido aqui, enquanto encarnados. Mesmo que a alma desencarnada vá para os umbrais, que é sempre onde ela ia, no astral da Terra, na quarta dimensão, temos agora, claro, opções. Parece que muitas almas já estão indo para as naves, porque nós estamos no final da transição planetária, deste ciclo. Mas vamos falar do que era até aqui. A alma sempre ia para os umbrais. E lá ela vai para o seu andar. Numa das categorias dos umbrais, umbral baixo, médio e alto. Mas dentro de cada categoria tem muitas divisões de frequência. As almas vão para suas colônias espirituais, adequadas à sua frequência. E aquelas que desencarnam com muitas dívidas, com muitos problemas, com muitas ações do mal, certamente passam por um período no umbral mais denso, onde há realmente muita culpa, muito medo. E não vamos aqui esmiuçar, porque temos também as regiões abismais, onde realmente a escuridão é total, as profundezas dos abismos, das trevas profundas. Mas vamos falar aqui das colônias espirituais, porque nos centros espíritas, principalmente, se trabalha muito essa questão do Kardec, da vida da alma no além-túmulo. Se nós vamos agora fazer uma transição, estamos finalmente nela, começou em 1750 e vai finalizar por volta de 2050, 2060. 3 séculos de transição. Isso é muito conhecido em todos os livros espiritualistas, já se falam desta mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas nós vamos seguir aqui a lógica e aquilo que o próprio Cristo falou, porque ninguém mais do que ele para deixar as mensagens. Virá o Consolador antes do final desse ciclo. O Consolador, que foi o Espiritismo, não se criou de um momento para outro. Era preciso preparar as almas que viessem e que fizessem parte do grupo do Kardec. Aquelas centenas ou até mais de 1000 médiuns, no mesmo tempo encarnadas junto com o Kardec. Era preciso que o Kardec também se programasse para encarnar. Então nós vamos dizer assim, 3 séculos dá uma média de 3 encarnações, 3 gerações. Então o primeiro século foi a preparação das almas que aqui viessem depois, dentro desse século, e estivessem preparadas para o século seguinte, no segundo século da transição, então sim, codificar o Espiritismo como foi feito, um trabalho dentro do plano divino. Naquele primeiro século, as almas que estavam nas colônias espirituais se prepararam e escolheram aonde iriam encarnar, vieram com uma bagagem preparada para desenvolver nas suas consciências, mesmo com o véu do esquecimento, mas com dons mediúnicos e que estavam mais ou menos alinhadas energeticamente, a fim de se encontrarem e fazer esse trabalho. Então a preparação foi feita durante o começo do primeiro século, na segunda metade essas almas encarnaram, e no início do segundo século, se encontraram. Foi ali por volta de 1850 que o Kardec codificou o Espiritismo até mais ou menos 1860. Então 1850, 1860,
o início do segundo século da transição. Implantada essa doutrina codificada por essa equipe do Kardec, criou-se então um movimento espiritualista, principalmente na França, onde aconteceu a codificação, e deu aquele impulso lá na França, mas parece que não saiu muito para o mundo, ficou mais ou menos por ali. Mas não é que o espiritismo morreu ali. Essas criaturas que estavam no grupo do Kardec já estavam numa condição física de corpo adulto, obviamente desencarnaram e reencarnaram em várias partes do mundo. Uma grande parte aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o kardecismo ressurgiu no segundo século. Nós temos aqui os pioneiros, né, Bezerra de Menezes, depois o Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros. Tantos trabalhadores da luz aqui no Brasil. A maioria eram remanescentes daquele grupo do Kardec de 1850 a 1860. Depois continuaram vindo os outros, obviamente. E no terceiro século, que começou em 1950, essas almas que reencarnaram, remanescentes do grupo do Kardec, já estavam numa fase adulta, muitas delas, algumas até desencarnaram antes, mas se aumentaram o seu leque de atuação e se espalharam para todos os países do planeta. E essas almas continuaram a disseminar a semente do Espiritismo, que é o que nós conhecemos hoje. Em todos os lugares tem centros. Mesmo os centros de Umbanda, também uma outra vertente, mas tem dentro dos seus centros uma linha com nomenclaturas diferentes, mas um trabalho mais ou menos parecido. Depois vieram os cursos de técnicas holísticas, onde também se trabalha a questão espiritual, a essência pura da alma. A maioria das técnicas holísticas, elas não podem ser separadas da parte espiritual, porque é onde ela mais trabalha e mais atua, que é a frequência, a energia. São as tendências que as pessoas trazem de outras vidas, não tem como separar, não há mais como separar. Sabemos que logo, logo a própria ciência vai abraçar o Espiritismo para que possamos sim conhecer na sua profundidade da ciência. Porque não dá para trabalhar um corpo sem levar em conta que quem movimenta esse corpo, quem anima esse corpo é a alma. Tanto que a alma, vem do latim anima, italiano também, que anima, animação. O corpo sem a alma desencarna, morre. Ao desencarnar a alma, o corpo não tem mais vida. Não é porque o corpo morre que a alma sai. Quando a alma deixa de animar, o corpo simplesmente para de funcionar. Então é cortado o cordão de prata que liga a alma ao corpo e a alma vai, se liberta. Tudo isso é preciso compreender para depois, então, sim, aqui, agora, entender as perguntas que a Cida fez. Vamos para a primeira. Gostaria de saber o que será das reuniões mediúnicas e da desobsessão. Que futuro está reservado a este trabalho? Todos esses trabalhadores da luz, todos esses médiuns que vieram agora, ultimamente, estão a serviço desse movimento espiritualista para o final da transição planetária. Através
deste trabalho mediúnico, quantas almas foram encaminhadas, quantos obsessores foram também encaminhados, porque às vezes um obsessor ele precisa de esclarecimento. Uma alma vingativa que está presa aqui na matéria precisa de esclarecimento, precisa ser encaminhada para as colônias. E é isso que se faz nos atendimentos mediúnicos, através da manifestação desses espíritos, dessas almas, mas mesmo que elas não se manifestem em pensamento, numa reunião, num grupo de orações, numa desobsessão, numa terapia holística que envolve mais profundamente a espiritualidade, muitas almas são encaminhadas, porque elas são reunidas de propósito pelas equipes espirituais num certo momento, num certo lugar, onde há uma pessoa que fale, que explique, que organize um encontro mediúnico, e elas são atendidas sem que se manifestem. Numa reunião bem conduzida na orientação espiritual, pode ter, e essa informação foi me passada pelo próprio Bezerra de Menezes, foi passado que numa reunião de orientação mediúnica, a média de almas desencarnadas que vinham para escutar a conversa era em torno de 500 a 600, cada vez que se fizesse uma reunião em qualquer lugar. É muito, muito importante saber isso. Por isso que daí aquelas almas que estavam perambulando fora das colônias, que uma vez o André Luiz, num dos seus livros, psicografado através do Chico Xavier, dizia que para cada encarnado tinha 4 desencarnados aqui na nossa crosta terrestre. Então, uma cidade de 20 mil habitantes tinha 80 mil espíritos perambulando. E graças a esses movimentos, graças a essas reuniões mediúnicas, elas foram sendo encaminhadas, porque precisava finalizar este trabalho. Agora, existem ainda, como diz aqui a Cida, mas é uma quantidade muito pequena. São aqueles que desencarnam agora e ficam perturbados. Almas que estavam há muito tempo, meses, anos. Eu mesmo atendi espíritos com 70 e poucos anos que estavam presos à matéria da sua propriedade. E já contei aqui também daquela história de um espírito feminino, obviamente. Era uma mulher lá na França que tinha desencarnado há quase 900 anos e ainda estava obsidiando a antiga alma que era seu marido na época. E graças a um trabalho mediúnico foi encaminhado todos eles. Esse tipo de almas não tem mais aqui na Terra. Ainda restam as colônias, ainda tem almas se preparando para voltar, tanto que estão reencarnando, tem as crianças nascendo. Os umbrais mais densos foram varridos, foram limpos, mas tem almas que estão desencarnando e são almas obsessoras, vingativas, sofredoras, brincalhonas. Então aquelas almas que se atendem hoje num centro espírita, que se atendem numa reunião mediúnica, num centro de Umbanda e etc., numa terapia holística, são almas dessas que estão desencarnando agora. Elas ficam ali alguns dias, elas estão perturbadas, mas elas são encaminhadas, não mais para as colônias espirituais, para as naves, porque as colônias vão ser desativadas na medida que nós passamos da 4ª dimensão. A Terra está indo para a 5ª dimensão, da 3ª para a 5ª. A 4ª era a frequência das colônias espirituais, da alma fora do corpo. Uma vez que a Terra vai passar para a 5ª dimensão, a 4ª também deixa de existir, não tem mais sentido. É um passo adiante. Então as almas que desencarnam agora vão para as naves, aquelas que estão aptas na frequência para a nova Terra, permanecem lá no auxílio, no trabalho. Existe muito trabalho a ser feito lá agora. E depois elas retornam, ou no término da transição, ou até antes, enquanto houver reencarnes aqui na Terra, crianças nascendo, essas almas podem retornar.
Aquelas que não têm a frequência da nova Terra, ao desencarnar agora, são acolhidas, orientadas, consoladas e instruídas, e elas sabem que vão para um outro planeta. São deserdadas da Terra. Vão para o exílio, como os exilados de Capela e tantos outros que a gente tem literatura que nos mostram como aconteceram em outros mundos. A frequência da nova Terra não pode aceitar frequência que não seja condizente, que não seja alinhada. Então, é agora um tempo de transmigração de almas. Cada uma vai para o seu destino. Aquelas que vão para o exílio têm muitos lugares, não é um planeta só, porque tem frequências muito diferentes e elas vão para mundos condizentes com a sua frequência. Menos ruins ou mais ruins, piores um pouco, como se diz, porque é assim que funciona. Tudo é frequência. Então, que futuro está reservado para esse trabalho de reunião mediúnica e desobsessão? Se é um futuro próximo, vai continuar mais um pouquinho. Mas se é um futuro mais longe, não vai ter mais necessidade. É um trabalho que vai terminar. Quando? Não sabemos. Não sei se vai até o final da transição, porque talvez lá no final não precise. Mas, por enquanto, está acontecendo. Então, vamos fazer hoje o que tem que ser feito hoje, amanhã será outro dia. Vamos ver o que acontece. Há uma pergunta seguinte, diz ela: temos ainda recebido espíritos necessitados de auxílio, espíritos de diversas naturezas e de suas dores e mazelas. É aquilo que foi dito agora. Aqui, encarnados tem de todos os tipos. Tem almas boas, almas puras, almas mais ou menos boas, almas medianas, almas mais ou menos ainda duras, endurecidas, algumas más almas, e tem almas trevosas também, sim. É só olhar ao redor. Nós vemos as pessoas. Essas pessoas serão as almas depois do seu desencarne, após a morte do corpo. Elas não mudam porque morreram, elas vão continuar sendo almas que não morrem e levam consigo as suas qualidades e os seus defeitos. Então esse trabalho pode ainda precisar mais um tempo. Sabemos também que já está acontecendo muitas memórias dentro de nós, lembranças de vidas passadas, e às vezes nós confundimos um espírito presente com uma memória de alguém que está ali, naquele grupo, que se manifesta. E o médium consegue ler aquela energia e pode parecer que seja uma alma desencarnada, e na verdade não é uma alma desencarnada, é uma alma que está encarnada, mas que ela está trazendo uma sombra dela, uma memória de uma vida passada que precisa ser esclarecida, precisa ser orientada, porque nós temos dentro de nós essas memórias muito vivas. Estão no subconsciente, obviamente, mas são muito vivas, e algumas coisas precisam ser iluminadas. Trazer para a consciência. Iluminar é trazer para a consciência. Quando está na consciência, sai do subconsciente, sai da sombra, vem para a luz. O que nós podemos dizer sobre isso? Ela pergunta, na verdade, mas gostaria de ouvir sobre essas questões. O que nós vamos falar dessas questões? É o que nós dissemos aqui agora. Continue o trabalho. Não importa o que vem pela frente. Faça hoje o que tem que ser feito hoje. Todos nós temos que ter essa consciência. Tudo vai mudar e vai mudar celeremente, mas vamos saber esperar. Porque esperar que aconteça, quando é que vai acontecer? Todo dia está acontecendo coisas, mas não termina. E mesmo no final da transição, não termina as coisas. Vai só mudar a figura.
mudar a frequência, mudar o status quo. O planeta será modificado, será outro. Nós seremos almas mais elevadas, mas não vai ter um dia que vai separar as coisas. Já vou esperar porque tal dia vai acontecer, daí depois daquele dia vai ser outra coisa. Nós vamos nos frustrar muito se fizermos isso. Nós temos que fazer hoje aquilo que está dentro da nossa capacidade, dentro do nosso entendimento e dentro daquilo que conhecemos, que sabemos o que fazer. Estamos aprendendo muito rapidamente agora. Se eu não sei fazer alguma coisa hoje, não tem problema. Daqui a pouco eu sei fazer. Daqui a pouco eu vou saber exatamente como agir. Parece que as informações elas vêm agora em grande quantidade e vêm na velocidade da luz e vêm diretamente para as consciências de cada um. Vêm as informações de fora também, por isso nós estamos trabalhando ainda, mas vai reforçar aquilo que chega diretamente na consciência de cada um. Por isso temos que nos permitir. Porque se nós não nos permitimos avançar, é como diz aqui a Cida, tem alguns grupos que às vezes relutam em avançar. Preferem ficar presos ao velho livro do Kardec. Ou aos livros, porque são vários. Mas e as mudanças? É preciso fazer a mudança. Tem algo novo chegando. As consciências não são mais as consciências de 1850. Nós estamos há quase 2 séculos na frente de 1850. Mudou muita coisa. E agora as coisas mudam rapidamente, em questão de anos tudo vai mudar ainda mais. Então é preciso ter espaço nas nossas consciências para receber o novo. Vamos nos desfazendo das velhas crenças, dos velhos conceitos, e vamos abrir espaço para as novas informações, porque é uma sequência. Não vai finalizar uma coisa e partir para outra, dando um salto quântico muito grande. Nós vamos dando passos de cada vez, mas com firmeza. Senão nós vamos correr o risco de cair no precipício. Um passo de cada vez. Aliás, uma vez alguém me disse, parece que eu estou indo para trás, não estou indo mais para frente. Eu já estava indo, agora parece que eu recuei. E aí a minha equipe espiritual me disse, sim, vocês estão fazendo isso. 2 passos adiante e 1 para trás. 2 adiante e 1 para trás. Quando vocês prestam atenção naquele que vai para trás, vocês acham que recuaram demais. Não é verdade. Nós estamos avançando passo a passo, mas damos 2 para frente e 1 para trás. Por que o passo para trás? A minha equipe espiritual me disse, o passo para trás é para afirmar. Afirmar o lançamento do novo passo. Não é assim que os arqueiros fazem antes de arremessar a flecha? Não é assim que faz aquele atleta que arremessa peso à distância? Um dardo? Qualquer coisa. Mesmo no esporte de tiro ao alvo, se não afirmar o pé para trás, não há pontaria, não há força, não há equilíbrio. Então é preciso sempre o passo atrás. Lembre-se disso. Quando você faz o passo atrás, você vai se afirmar para dar o próximo passo com firmeza. Então continuemos fazendo aquilo que nós fazemos, com confiança, com esperança, com fé, com determinação e com certeza que as coisas agora estão sendo finalizadas. Todas as provas, todos os indícios nos mostram isso. As coisas estão sendo finalizadas e já estamos chegando na antessala de um novo tempo. Os sistemas vigentes estão ruindo, um a um, como um castelo de cartas ou um dominó. A primeira peça do dominó já foi derrubada há alguns tempos já. Estamos vendo as outras caindo gradativamente.
dia por dia. E nós vamos nos surpreender com a velocidade que as mudanças vão acontecer. 2025 é o ano que a gente poderia chamar do marco zero. A régua. O termômetro para baixo é negativo, para cima é positivo. O ponto zero divide duas escalas. Já foi falado aqui muitas vezes que a janela de tempo da grande transição, das grandes mudanças dos eventos, finalizaria em 2025. Talvez alguma coisa em 2026, porque a janela de tempo de 50 anos iniciou-se por volta de 1975. Um ano a mais ou a menos não vai fazer diferença na janela. Mas estamos no tempo de fechar a janela. Muito próximo disso. Aí adiante será um novo panorama. Espero que tenha aqui satisfeito as questões, que provavelmente são levadas a mais pessoas, ao grupo, como foi solicitado, e que tenha sido, de fato, proveitoso e positivo. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.